Olá, meu querido amigo e minha querida amiga, nos encontramos mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Jesus é o nosso sumo sacerdote. É o tema que nós iremos estudar nesse dia. Obrigado por sua companhia diária e obrigado também pelo seu apoio ao nosso canal. Quando você compartilha, você está apoiando, quando você se inscreve, quando você escreve aqui no chat, quando você dá o seu gostei ou o seu não gostei. Tudo isso fortalece o nosso canal e o torna relevante para as plataformas digitais. Vamos juntos. Diz aí Hebreus que Jesus, além de rei, soberano, criador, ele também é o nosso sumo sacerdote. Nós precisamos entender essa figura para que nós possamos aproveitar a chance e o privilégio que o Senhor nos dá em colocar diante de nós esse ministério tão importante do seu Filho, esse ministério de sumo sacerdotal de Jesus Cristo. Deixa eu mostrar para você qual que é a função de um sacerdote. No Antigo Testamento está recheado aí do ministério sacerdotal daqueles homens escolhidos por Deus para ministrar em favor do povo. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o sacerdote era aquele que ministrava a relação entre Deus e o povo. Olha que interessante, né? O povo, eles não tinha condições de oferecer o seu sacrifício por si mesmos. Eles deveriam ser ministrados e auxiliados pelos sacerdotes para que eles possam ser aceitos. As regras, as instituições foram dadas por Deus e os sacerdotes estavam ali para exatamente ensiná-los como se aproximar de Deus e oferecer o seu sacrifício. Deixa eu ler para você aqui Levíticos, capítulo 1, a partir do versículo 3, para você entender. Não vou ler todo o texto, mas para vocês entenderem aí o princípio por detrás desse ministério tão importante. A partir do versículo 3 diz assim: se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Perceba que essa é uma ordenança divina. Deus está orientando Moisés a dizer isso ao povo. Veja que não poderia ser qualquer animal a ser oferecido. O holocausto de gado precisava ser macho, não poderia ser fêmea. Está aí, está bem claro. E não poderia ser um animal aleijado, cego, tinha que ser sem defeito. O povo também não poderia escolher em que local deveria oferecer aquele sacrifício. Deveria, segundo o que nós acabamos de ler, deveria ser à porta da tenda da congregação. E aí a Bíblia continua dizendo para que o homem seja aceito perante o Senhor. O verso seguinte nos diz assim, e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Ele não deveria somente ir e matar o animal. Segundo o que está escrito aqui, ele deveria impor as mãos sobre o animal, para que ele possa ser aceito. Olha que interessante, né? E o verso seguinte também nos dá uma instrução interessante. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Israel, os sacerdotes, apresentarão sangue e o aspargirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Viu aí? Ele próprio não poderia oferecer o sangue. Ele deveria matar, de fato. O próprio adorador deveria matar aquela pobre vítima, colher o sangue, mas aí termina a sua função, ou seja, a sua atuação naquele sacrifício. Agora, tudo estaria nas mãos do sacerdote, que pegava aquele sangue e aspargia ao redor do altar e na base do altar. Interessante, né? Ele mesmo não poderia fazer isso, deveria confiar isso ao sacerdote. O verso 6 diz assim, então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem a lenha sobre o fogo. E daí nós vemos toda a instrução que é dada em relação ao sacrifício. Então nós percebemos aqui, querido amigo, querida amiga, que o povo não tinha condições de oferecer por si mesmo, dependia da atuação do sacerdote. Mas tem uma outra função do sacerdote que é muito importante, que está aqui no capítulo 10
quando fala sobre a própria atuação do sacerdote em entrar no santuário, o Senhor lhes dá uma orientação importante a partir do versículo 8, que diz assim, ó: falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Percebeu aqui? E eles deveriam considerar com muita responsabilidade o seu ofício. Eles não poderiam tomar bebida forte. Imagina um indivíduo que é sacerdote e entrar embriagado diante de Deus, ele morreria perante o Senhor ali. Mas agora, por que ele não deveria fazer isso? O verso 10 diz: para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o puro e o limpo, tá vendo? E depois, lá no final, tem uma função específica do sacerdote, para ensinar, olha só, para ensinar a Israel, aos filhos de Israel, todos os estatutos do Senhor que lhes falou por intermédio de Moisés. Tá aí, uma das funções do sacerdote é ensinar. Capítulo 2, verso 7, lá de Malaquias, também nos diz a mesma coisa, que o conhecimento estaria nos lábios do sacerdote, e esses deveriam ensinar o povo. Olha a importância do sacerdote. Mas, além disso, o sacerdote também abençoava o povo. Veja o que Números 6, 22 está nos dizendo. E disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Que coisa maravilhosa! Até na hora de abençoar o povo, Deus dá a instrução. Fala a Arão e aos seus filhos, ou seja, aos sacerdotes, vocês devem abençoar o povo dessa maneira. Aí traz essa linda bênção que acabamos de ler aqui. Meu querido amigo, minha querida amiga, tudo isso se cumpriu em Jesus. Nós vemos isso lá em Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz assim, ó: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto os dons como os sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por essa razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é o nosso sacerdote, é o nosso sumo sacerdote. Esse texto nos mostra que o sacerdote humanos eram rodeados de fraquezas, tinham seus problemas, tinham seus pecados. Eles, antes de oferecer sacrifício pelo povo, eles deveriam oferecer por si mesmos, por conta das suas próprias debilidades e os seus próprios pecados, para que pudessem purificar a fim de representar bem o povo perante Deus. Que coisa, né? Interessante. Mas Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele é perfeito, fiel, não cometeu pecado algum, apesar de ser tentado em todas as coisas. Ele foi fiel até o fim e hoje ele pode compadecer-se de nós, porque ele se tornou ser humano, viveu nessa terra e agora ele pode ministrar em nosso favor. Assim como o povo no passado dependia do sacerdote, hoje nós dependemos do sacerdote de Cristo, do sacerdócio de Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele é quem intervém, ele é a ponte sobre o abismo, é através de Jesus que chegamos a Deus o Pai e recebemos as suas bênçãos. Isso não é maravilhoso? Mas só mais uma coisa que eu gostaria de mostrar para você, que lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, lá é nos dito que somos sacerdócio real,
Agora nós não temos nenhum sacerdote para intermediar a nossa situação diante de Deus. Humano, que eu estou dizendo humano, sacerdote humano. Nós temos Cristo. Mas nós agora somos chamados por Deus a ser sacerdotes na vida de outras pessoas, a ajudar essas pessoas a encontrar o verdadeiro e maior sacerdote que é Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote e todos nós somos sacerdotes. O sumo sacerdote é o mais importante, era o líder de todos. E os sacerdotes ficavam a cargo e faziam o trabalho indicado pelo sumo sacerdote. Esses somos nós, os sacerdotes, para ministrar em favor daqueles que estão no mundo precisando de Cristo. E aí, querido amigo, querida amiga, você tem usado esse dom maravilhoso e essa grande responsabilidade que Deus colocou nas suas mãos? Veja, uma vez alcançado, agora se torna aquele que irá alcançar. Uma vez abençoado, agora se torna o abençoador. Uma vez salvo, agora se torna um agente de salvação. Que Jesus possa continuar sendo o seu sumo sacerdote, que você use esse privilégio maravilhoso que Ele te dá, mas que você também assuma a sua responsabilidade, seu papel de ser esse sacerdote na vida dos seus familiares, dos seus amigos e todas as pessoas que encontrar. Que Deus te abençoe, viu? Vamos orar? Pai querido que estás nos céus, nos ajude, Senhor, a assumir essa posição segundo o Teu querer e o poder do Espírito Santo sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Foi uma alegria estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos a nossa jornada e haveremos de estudar mais um tema. Hoje estudamos Jesus é nosso sumo sacerdote. Amanhã, Jesus é mediador de uma aliança superior. Espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.